Naquele dia, quando ela disse que ia embora e ele ficou em silêncio por tempo demais, algo se partiu no ar daquela mansão que nunca havia se partido antes. Você vai precisar chegar até o final para entender o que aquele silêncio carregava dentro de si. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Alameda dos Ipês, no bairro do Morumbi, não é uma rua que aparece em aplicativo de transporte sem propósito. Ela existe para quem sabe que existe, com seus muros altos de pedra escura, cobertos de era aparada 2 vezes por semana e portões eletrônicos que abrem com o som de um mecanismo preciso e caro. Era numa terça-feira de março, com o céu de São Paulo fazendo aquela promessa de chuva que às vezes cumpre e às vezes deixa o ar carregado sem resolução, que Beatriz chegou pela primeira vez àquele endereço com uma mochila de lona nas costas e um papel dobrado com o nome da agência que havia feito a indicação. 24 anos. Nascida em Sorocaba. Criada entre o centro da cidade e a casa da avó no bairro Operário, onde os quintais tinham cheiro de terra molhada e as janelas ficavam abertas até a vizinha de em frente apagar a luz. Filha de uma auxiliar de enfermagem que havia trabalhado 22 anos no mesmo hospital público, sem nunca faltar um dia, Beatriz havia crescido aprendendo que cuidar de alguém é um ato que exige mais do que técnica. Exige uma espécie de atenção que não se aprende em curso, que ou você tem ou descobre que não tem quando já está no meio da situação. Ela havia trabalhado 2 anos num centro de reabilitação em Sorocaba antes de aceitar a indicação para aquela vaga em São Paulo. A agência havia sido direta. O empregador é exigente. O filho tem 28 anos, usa cadeira de rodas desde um acidente aos 22 e já dispensou 13 cuidadoras em 2 anos. Algumas saíram chorando. Algumas saíram sem falar nada. Uma havia mandado uma mensagem da calçada, dizendo que nunca mais voltaria àquela casa. A agência havia dito isso sem drama, como quem apresenta os fatos e deixa a decisão na mão de quem vai lidar com eles. Beatriz havia respondido que entendia, e havia aceitado. O portão abriu antes que ela tocasse o interfone. Um homem de cabelos brancos cortados rente, uniforme azul marinho, abriu a porta com uma expressão que ela levou 1 segundo para classificar. Não era hostilidade. Era o olhar de quem já viu muita gente chegar por aquele portão e aprendeu que não vale a pena investir a apresentação em quem pode estar indo embora em 2 dias. Eu sou o Geraldo, ele disse. Cuido da parte externa da propriedade há 18 anos. Você é a nova cuidadora do Sr. Tiago? Era. A mansão por dentro era enorme e silenciosa de um jeito que não é natural. Casas grandes, com muita gente, fazem barulho mesmo quando as pessoas estão quietas, porque há sempre o som de movimento, de respiração de espaço habitado. Aquela casa tinha silêncio arquitetado, o tipo que vem de paredes grossas e móveis pesados e tapetes que engoliam o som dos passos. Havia flores frescas numa mesa do corredor principal e uma pintura grande na parede que ela não soube identificar, mas que parecia cara do modo discreto em que coisas realmente caras costumam parecer caras. Uma mulher de uns 55 anos apareceu vindo da direção da cozinha com a postura de quem é responsável por alguma coisa importante naquele ambiente. Cabelos escuros, presos com firmeza, avental bordado com nome, expressão que avaliava sem ser hostil. Sou a dona Aparecida, governanta da casa há 12 anos. O senhor Augusto pediu que eu a recebesse. Ele está numa reunião e virá logo. O senhor Tiago está no ateliê no fundo da propriedade. Não gosta de ser interrompido de manhã. Você começa às 2 da tarde. Beatriz assentiu e perguntou se podia deixar a mochila num canto e ajudar em alguma coisa enquanto esperava. A governanta ficou com aquela expressão de quem não esperava aquela resposta e não sabia ao certo onde colocar ela. Depois disse que havia café na cozinha.
Augusto Drummond Valadares tinha 71 anos e a aparência de alguém que havia construído uma fortuna não por herança, mas por uma combinação de inteligência e teimosia que o tempo havia transformado numa espécie de autoridade natural. Chegou da reunião às 11h30, com a gravata já no bolso, o paletó no braço e os olhos cansados de quem havia passado a manhã ouvindo coisas que não queria ouvir. Encontrou Beatriz na varanda, ajudando Geraldo a aparar uma trepadeira que havia crescido torta sobre a grade. Ele ficou parado por um segundo observando aquilo antes de se apresentar. Sentaram numa sala de jantar que parecia usada raramente para jantar, em volta de uma mesa comprida, com 2 xícaras de café que a dona Aparecida havia trazido sem ser pedida. Augusto foi direto. "Você leu o histórico?" "Li o que a agência me passou", ela respondeu. Ele ficou em silêncio por um momento que ela não preencheu. "Meu filho tem 28 anos e foi um engenheiro muito bom antes do acidente. Hoje ele trabalha com fotografia e vive aqui porque escolheu viver aqui e porque eu prefiro que ele viva aqui. Ele é inteligente, independente na maioria das coisas que importam para ele, e não gosta que alguém faça por ele o que ele pode fazer sozinho. O problema com as outras cuidadoras não foi falta de competência. Foi que elas tratavam ele como um paciente. Tiago não é um paciente, é meu filho." Beatriz escutou tudo sem interromper. Depois perguntou uma única coisa: "O que ele precisa que eu faça, que ele não consegue fazer sozinho?" Augusto olhou para ela com aquela expressão de quem está recalibrando uma expectativa. "Às 2h eu te levo até o ateliê." Às 2h pouco, no fundo da propriedade, que era maior do que parecia da entrada, havia um galpão, convertido com paredes de concreto aparente, e janelas amplas que deixavam entrar a luz do jardim de um lado e o céu cinza do outro. Lá dentro havia equipamentos fotográficos organizados com uma lógica que era claramente pessoal e intransferível. Impressões grandes em papel fosco, penduradas com prendedores, em fios esticados entre as paredes. E um homem de cabelos negros, com fios brancos prematuros, sentado numa cadeira de rodas de estrutura fina e moderna, em frente a uma mesa de luz, examinando negativos com uma lupa pequena. Tiago Drummond. Valadares não levantou os olhos quando eles entraram. Augusto disse o nome dele com aquela inflexão de pai que não é chamado e não é apresentação. É apenas a sinalização de que há alguém ali que precisa ser reconhecido. Tiago levantou os olhos e olhou para Beatriz com uma expressão que ela já havia aprendido a reconhecer no trabalho de reabilitação. O olhar de quem foi olhado de um jeito errado tantas vezes que agora olha de volta antes para avaliar como vai ser olhado desta vez. Ela não desviou o olhar. Não sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando estão desconfortáveis e precisam de uma cobertura para esse desconforto. Apenas devolveu o olhar com a mesma naturalidade que ele havia usado. "Sou a Beatriz", ela disse. "Sei que você não pediu que eu viesse. Mas estou aqui e posso ser útil ou posso ficar fora do seu caminho. Me diz o que funciona melhor para você." Ele ficou em silêncio por um tempo que seria desconfortável em qualquer outra circunstância. Depois voltou para os negativos. "Não toque em nada nesse ateliê sem me perguntar antes." Ela disse que não tocaria. Aquela foi a conversa inteira do primeiro dia. As primeiras 2 semanas foram uma negociação silenciosa e constante. Tiago acordava cedo, trabalhava no ateliê até a tarde, almoçava sozinho quando queria e com o pai quando o pai estava em casa, e precisava de assistência em algumas coisas práticas que ele havia aprendido a nomear com precisão, sem rodeios. O que ela reconhecia como uma forma de eficiência e não de rudeza. Beatriz fazia o que era pedido sem acrescentar nem subtrair nada. Não tentava conversa quando ele estava concentrado. Não fingia que as limitações físicas não existiam, mas também não as tratava como o centro de tudo que existia. Na terceira semana,
Numa tarde em que a chuva havia finalmente cumprido a promessa de dias anteriores e o jardim cheirava a terra revirada, ele chegou ao corredor onde ela estava organizando os medicamentos no horário correto e disse, sem olhar para ela, "Você sabe alguma coisa de fotografia?" Ela respondeu que havia feito um curso básico havia 3 anos, porque queria entender melhor como documentar o processo de recuperação dos pacientes com quem trabalhava, mas que sabia pouco de técnica. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que havia uma impressão secando no ateliê que ela podia ver se quisesse. Ela foi. A fotografia era uma imagem de uma mão de idoso, segurando um copo de vidro com água, tirada de um ângulo que capturava a luz, passando pelo líquido e projetando uma sombra no formato de algo que não tinha nome exato, mas que parecia uma asa ou uma folha, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Havia uma delicadeza naquele enquadramento que não era decorativa. Era a delicadeza de quem olhou para aquela mão e viu alguma coisa que a maioria das pessoas não para ver. Beatriz ficou na frente da imagem por um tempo que ela mesma não contou. "Quem é essa mão?" ela disse. Não foi pergunta, foi observação em voz alta. Ele estava parado na porta do ateliê quando ela se virou. Havia uma expressão no rosto dele que ela não havia visto antes nas 3 semanas que tinham passado juntos. Não era surpresa exatamente. Era mais o reconhecimento de algo que ele não esperava encontrar ali. "Era meu avô", ele disse. "Tirei essa foto 1 mês antes de ele morrer." Ele não sabia que eu estava fotografando. Ela olhou para a imagem de novo. Depois olhou para ele. "Ele viu você ver", ela disse. Tiago ficou em silêncio. Depois se afastou da porta e foi para dentro do ateliê. E ela entendeu que aquela conversa havia terminado por hora, mas que havia acontecido alguma coisa nela que não havia acontecido antes. "Eu preciso ser honesta comigo mesma sobre o que estava se formando naquelas semanas." Havia algo naquele homem que era difícil de ignorar, não pela história que eu conhecia sobre ele, mas pelo que ele revelava sem querer quando estava concentrado no trabalho, pela intensidade com que ele olhava para as imagens, pelo modo como suas mãos se moviam sobre a mesa de luz, com uma precisão que era claramente memória muscular de anos de prática. Havia nele uma vida inteira que não havia parado de se mover, só porque uma parte do corpo havia mudado de função. E havia também algo que eu via nas horas em que ele estava quieto demais, uma espécie de peso que ele carregava com tanta eficiência que era fácil não ver. Mas eu havia aprendido na reabilitação que o peso que ninguém vê é geralmente o mais pesado de todos. No fim do 2º mês, numa noite em que Augusto havia viajado a negócios e a casa estava mais silenciosa do que de costume, Tiago saiu do ateliê mais tarde do que o normal. Beatriz estava na varanda com um livro que ela havia encontrado na estante da sala e que havia começado a ler por falta de outra coisa. Ele chegou até ali sem fazer barulho, o que era uma capacidade que ela havia notado nele nas primeiras semanas e que às vezes a surpreendia mesmo quando já esperava. Ele ficou olhando o jardim escuro por um tempo antes de dizer qualquer coisa. "Você não vai durar", ele disse. "Elas nunca duram." Ela fechou o livro sem pressa. "Por que você acha que as outras foram embora?" Ele ficou em silêncio. "Elas tinham pena de você", ela disse, "e você sentia isso." Ele virou para ela com uma expressão que ela não soube classificar de imediato. "Você não tem?" Ela pensou antes de responder, porque era uma pergunta que merecia uma resposta verdadeira e não uma resposta pronta. "Tenho empatia. Isso é diferente de pena. Pena olha de cima. Empatia fica no mesmo nível." Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que havia um ensaio fotográfico que ele estava tentando fazer há 6 meses em alguns bairros de São Paulo, mas que havia ficado travado porque algumas das locações exigiam mobilidade que ele não tinha sozinho. Ela disse que estava disponível quando ele quisesse.
Na semana seguinte, eles foram ao Bexiga numa manhã de sábado, com a câmera dele, o equipamento que ela aprendeu a carregar do jeito que ele havia explicado, e passaram 4 horas numa área de escadarias e paredes descascadas, onde ele fotografou texturas e sombras, e uma vendedora de flores que concordou em ser fotografada com a naturalidade de quem faz aquilo sempre. Beatriz ficou onde ele precisava que ela ficasse. Trouxe o que ele precisou e ficou quieta quando o silêncio era necessário para o trabalho. Na volta no carro adaptado, ele disse sem olhar para ela que tinha sido o melhor dia de trabalho que havia tido em meses. Ela disse que havia gostado de ver o processo. E havia uma coisa acontecendo naquilo tudo que nenhum dos dois estava nomeando, porque havia entre eles uma distância real que precisava ser respeitada. Ela era a funcionária paga pelo pai dele para cuidar dele. E havia uma assimetria nessa relação que ela não podia ignorar, por mais que quisesse. Havia também a diferença de mundo, o peso daquela mansão e daquele nome e daquela fortuna que ela atravessava todos os dias, como quem atravessa uma temperatura diferente e volta para o próprio apartamento simples no final da semana. Ela havia aprendido a manter essa clareza como uma linha no chão que não era frieza, era honestidade. Mas foi num domingo de maio, quando ela estava de folga, e recebeu uma mensagem da dona Aparecida dizendo que o Tiago havia tido uma queda no ateliê e estava recusando ir ao pronto-socorro, que ela percebeu que a linha havia mudado de lugar sem que ela tivesse percebido o exato momento. Ela foi sem pensar 2 vezes. Chegou ao ateliê e o encontrou no chão com uma expressão de dor controlada à força e um corte no braço que precisava de curativo. Ele disse que não precisava dela ali porque era seu dia de folga. Ela ignorou isso e foi buscar o kit de primeiros socorros que sabia onde ficava. Enquanto ela fazia o curativo com as mãos firmes e a atenção que havia aprendido na enfermagem, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Você veio no seu dia de folga." Ela não respondeu de imediato. Ficou terminando o curativo com o cuidado que a situação pedia. "Você sabe por que as outras foram embora?" Ela disse então, sem levantar os olhos do que estava fazendo. "Não foi porque você era difícil. Foi porque elas vieram fazer um trabalho. Eu vim porque quis." Ele ficou muito quieto. Ela terminou o curativo e levantou os olhos para ele. Havia naquele momento algo que os dois sabiam que estava ali e que nenhum dos dois havia nomeado ainda. E a pergunta era o que fazer com isso. Ela era clara consigo mesma sobre o que sentia. Havia aprendido com a mãe que clareza não é crueldade, é respeito. "Tiago", ela disse com a voz no tom certo de quem está dizendo uma coisa importante, "eu preciso que você saiba que eu não vou embora da mesma forma que as outras foram. Mas também preciso que você saiba que eu não fico por obrigação, fico porque escolho." Ele demorou para responder. Quando respondeu, a voz tinha uma textura diferente de tudo que ela havia ouvido nele nos meses anteriores. "Por que você escolheria?" Ela ficou em silêncio por um momento que era de reflexão e não de hesitação. "Porque você vê as coisas de um jeito que a maioria das pessoas não vê. Porque você fotografou a mão do seu avô e capturou a luz passando pelo copo como se aquele momento importasse mais do que qualquer coisa. Porque quando você está concentrado no trabalho, você esquece de construir a muralha. E o que fica quando a muralha vai é alguém que eu acho que vale a pena conhecer." O silêncio que se seguiu foi o tipo que carrega peso real, não vazio. Ele se mexeu devagar, estendeu a mão que não estava machucada e ela a segurou com a naturalidade de 2 gestos que finalmente se encontram no lugar certo. Mas a história ainda não havia chegado onde precisava chegar. 2 semanas depois, numa tarde em que Augusto havia pedido que Beatriz fosse ao escritório falar com ele, ela chegou a uma sala que estava mais formal do que as outras vezes. Havia outro homem sentado numa poltrona lateral, de terno cinza,
com a postura de quem foi chamado para uma reunião específica. Augusto foi direto como sempre foi. Você sabe que meu filho herdará tudo isso um dia. Eu preciso saber se o que está acontecendo entre vocês é real ou se é uma situação que vai machucar ele de um jeito que ele já foi machucado antes. Beatriz sentiu o peso daquela pergunta pousar sobre ela com toda a seriedade que merecia. Ela ficou em silêncio por um tempo que Augusto respeitou. Senhor Augusto, ela disse por fim, eu entendo por que o senhor está perguntando, e respeito, mas preciso dizer uma coisa. Essa pergunta, do jeito que foi feita, pressupõe que eu estou aqui por interesse. O senhor tem o direito de pensar isso, mas se me der tempo, eu mostro com ações que não é assim. O homem de terno não disse nada. Augusto ficou olhando para ela por tempo suficiente para ela entender que estava sendo lida com cuidado. Depois ele disse, você continuará trabalhando aqui? Ela respondeu que continuaria enquanto o Tiago quisesse que ela ficasse. Augusto ficou em silêncio. Depois, fez um gesto discreto com a cabeça que ela interpretou como o encerramento daquela conversa. Quando ela saiu daquela sala e foi pelo corredor em direção ao ateliê, com o coração batendo num ritmo que ela estava aprendendo a reconhecer como o ritmo de quem atravessou alguma coisa real, encontrou Tiago parado na entrada do corredor, na cadeira de rodas, com uma expressão que dizia que ele havia ouvido parte ou todo daquele encontro. Ele estendeu a câmera para ela. Quero te mostrar uma coisa que tirei hoje, ele disse. Era uma foto dela, tirada sem que ela soubesse, numa tarde de 2 dias antes, quando ela estava no jardim, lendo com o livro sobre o joelho e a luz do fim do dia caindo pelo lado esquerdo do rosto. Havia naquela imagem algo que ela nunca havia visto em nenhuma foto de si mesma, porque nenhuma foto de si mesma havia sido tirada por alguém que olhava para ela daquele jeito. Ela ficou olhando para a imagem por tempo suficiente. Depois olhou para ele. Quando você tirou isso, você sabia que era sobre nós dois, ela disse. Ele devolveu o olhar com aquela clareza que ela havia aprendido a reconhecer nele. Eu sabia desde o bexiga, ele disse, mas precisei de tempo para acreditar que era real. Ela devolveu a câmera com cuidado, como se fosse uma coisa frágil e preciosa, que era. O que aconteceu depois não foi simples e não fingiu ser simples. Houve conversas com o pai que foram difíceis e houve momentos em que a distância entre os mundos deles pesou de um modo que precisava ser nomeado e não varrido para debaixo de tapete nenhum. Houve uma noite em que ela disse que precisava de tempo para pensar e ele esperou sem cobrar. E essa espera foi em si mesma uma resposta para perguntas que ela ainda não havia terminado de formular. Houve um dia em que ele mostrou um ensaio fotográfico completo numa galeria pequena do Itaim, e ela estava na primeira fileira, e aquele momento tinha o peso de coisa que acontece quando a vida finalmente se encaixa num ritmo que você reconhece como seu. E houve um detalhe que veio à tona meses depois que ela não havia previsto e que mudou algumas coisas que já estavam mudando. Numa tarde de inverno, quando Beatriz estava revisando os registros médicos do Tiago para o acompanhamento mensal, a dona Aparecida entrou na sala com a expressão de alguém que está segurando uma informação que ficou pesada demais para carregar sozinha. A dona Aparecida disse que havia algo que ela precisava contar, que havia guardado por muito tempo porque não era seu papel falar, mas que agora não conseguia mais deixar passar. Havia uma carta que chegou há 6 meses ao escritório do Sr. Augusto. Uma carta de um dos médicos que havia tratado o Tiago no período mais difícil depois do acidente. O médico dizia que havia omitido informações no diagnóstico inicial por pressão de uma parte do processo judicial que envolvia o acidente, e que a recuperação funcional do Tiago poderia ter chegado mais longe do que chegou se o protocolo correto tivesse sido aplicado nos primeiros 6 meses. Beatriz ficou parada com aquela informação por tempo suficiente para entender o peso dela.
Ela foi até o ateliê com passos calmos que escondiam o que estava se movendo por dentro. Tiago estava trabalhando quando ela chegou. Ela esperou ele terminar o que estava fazendo. Depois, se sentou numa cadeira ao lado da mesa de luz e disse que havia uma coisa que precisava ser dita. Ele ouviu tudo sem interromper. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que ela havia dividido com ele, porque era um silêncio que continha raiva e dor e a revisão de uma história inteira à luz de uma informação nova. Depois de um tempo longo, ele perguntou se o pai sabia. Ela disse que não sabia. Ele ficou olhando para a janela do ateliê, para o jardim que estava coberto pela névoa baixa do inverno paulistano. Você me contou isso porque achou que eu precisava saber. Ela disse que sim. Ele ficou em silêncio por mais tempo. A maioria das pessoas teria guardado isso. Ele disse, para não complicar. Ela não respondeu. Havia, na ausência de resposta, uma resposta suficiente. Ele se virou para ela então, com aquela expressão que ela havia aprendido a ler ao longo de todos aqueles meses. A expressão de alguém que está olhando de verdade para quem está na frente. Você sabe que você é a primeira pessoa que chega aqui e não fica me protegendo de mim mesmo, ele disse. Eu protejo você das coisas que podem te machucar, ela disse, mas não de quem você é. Havia algo naquele momento que era o peso exato de uma história que havia chegado onde precisava chegar. Não pelo caminho mais fácil, não sem os arranhões que os caminhos reais sempre deixam, mas pelo único caminho que era real. E quanto ao que veio depois com a carta e com o médico, e com tudo que aquela informação colocou em movimento, isso é uma história que os dois decidiram enfrentar juntos, sem atalho e sem pressa, com a mesma paciência que Beatriz havia aprendido com a mãe, e que Tiago havia aprendido de um jeito mais caro, na escola das perdas, que não pedem permissão para chegar. 13 cuidadoras haviam passado por aquela casa e ido embora. Cada uma com sua razão, cada uma com sua história. E Beatriz havia chegado numa terça-feira de março com uma mochila de lona e uma única certeza. Cuidar de alguém de verdade significa tratá-lo como o que ele é, e não como o que a situação sugere que ele deveria ser. Isso não se aprende em nenhum curso. Ou você carrega consigo antes de chegar, ou descobre que nunca teve quando a situação já passou. Ela carregava. E o ateliê no fundo da Alameda dos Ipês continuava cheio de imagens presas em fios, com prendedores, de negativos sobre a mesa de luz, de sombras que a luz do dia transformava em formas que ninguém havia visto antes. E havia agora, presa num fio entre duas fotografias de bairros de São Paulo, a imagem de uma mulher no jardim com um livro sobre o joelho e a luz caindo pelo lado esquerdo do rosto, tirada por alguém que aprendera que a câmera não mente para quem aprendeu a usá-la do jeito certo. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.